Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? É muito legal poder estar aqui com vocês, é um grande privilégio. E poder ver que aonde tem uma Paz Church, nós estamos em casa. Amém? Mesmo formato, mesmo padrão, isso é muito legal. Queria apresentar minha família. Está aqui a minha esposa. Fica de pé, amor. Pastora Fabiana está conosco aqui. A Ágata, minha filha caçula. Fernando. Essa é minha família amada, mas nem sempre foi assim. Pode ficar à vontade. Nem sempre foi assim. Ontem nós estávamos no Diflin lá em Oriximiná e o pastor Marcelino, ele disse assim: meu filhão, eu queria que antes da palavra você compartilhasse parte do seu testemunho, porque tem uma galera que não conhece a história de vocês. E a gente deu uma resumida, né? Falei sobre de que forma Deus usou o pastor Tiago, filho do pastor Salles, para ir lá no mundão, uma estratégia, as artes, foram no campeonato lá, levaram o street dance da igreja. Eu tinha uma mentalidade muito fechada a respeito do reino de Deus. Eu achava que ser um cristão era uma vida chata. Eu achava que se eu me convertesse, entregasse a vida para Jesus, eu iria perder minha juventude. E no ano de 2008, quando eu estava lá naquele campeonato, com o nosso grupo todo formado, eu vi naquelas gradezinhas lá o pessoal assistindo uma apresentação. E eu falei: o que é isso? Eu fui olhar lá, era o grupo da Igreja da Paz que estava se apresentando. Eu vi cerca de 30 a 35 dançarinos dançando em um campeonato mundano, um campeonato muito forte, mas levando a palavra de Deus. Naquele momento a minha cabeça deu um nó, porque eu fiquei pensando assim: pode fazer isso e ainda ir morar no céu? A partir daquele momento, aquele grupo deixou aquela semente lá, eu passei a ser um seguidor da Igreja da Paz. Todas as vezes que eu ouvia na rádio ou na propaganda volante que ia ter o Fé Gospel, que ia ter uma conferência, que ia ter alguma coisa, eu estava ali. Não converti. Durante 6 meses nós visitamos ali. Vários momentos eu sentia, sabia que era Deus, o Espírito Santo já me chamando, mas eu renunciava, ficava pensando o que meus colegas vão falar de mim, o que a minha família vai falar de mim. E sei que o Senhor começou a fazer um trabalho na minha vida. Um dia, vendo o Fé Gospel, uma apresentação de teatro, Juízo Final, eu fiquei, meu Deus do céu, impactado. Não converti naquela noite, mas eu saí dali convicto de que se eu morresse eu ia para o inferno. Parei de empinar moto, parei de fazer tantas graças, tanta bagunça que eu fazia. E dali em diante, começamos. A gente tinha muito problema, não era casado, já morava junto, né? A gente se conheceu 15 anos de idade na escola. E hoje, graças a Deus, estou com 38, a minha esposa está com 38. Quando a gente tem a reunião de família, todo ano a gente vai de férias. Um dia desse, meu primo me perguntou: mano, tu ainda está com aquela mesma menina? Eu falei: pretendo ficar só com essa. É porque para o mundo não é normal, mas no reino de Deus, o projeto de Deus é esse, casamento. Resumindo o testemunho, um dia, num culto de jovens, já estava acontecendo uma santa conspiração. Vários jovens ali junto com o Tiago estavam orando, jejuando pela nossa vida, e a gente tendo problemas assim no nosso relacionamento. E começamos a frequentar o Life, as células na época. A minha esposa disse assim: bora lá na célula da minha prima. Eu curtia demais, como jovem, né? Curtia demais o sábado à tarde, o lanche da célula era demais. E aí a gente ia para a praça, era atraído por algumas coisas. E um dia nós brigamos, era uma época como essa, carnaval. E a minha esposa disse assim: vamos para a igreja, vamos ver se Deus muda a nossa vida. E a gente brigando muito. Eu falei: tá bom, a gente vai para a igreja com uma condição. Nós vamos para a igreja e de lá nós descemos para o carnaval. Beleza, fechou. E nesse dia, quando nós chegamos lá, nas últimas cadeiras a gente sentava, para minha surpresa, era a chegada do encontro com Deus. Meu Deus do céu, quando aqueles ônibus chegaram, os irmãos entraram no trenzinho, balão balançando e tudo, eu comecei a rir. Eu falei: rapaz, essa igreja é muito vacalhada. Porque na minha mente eu tinha um padrão do que era ser um evangélico. E eu comecei a ouvir aquelas músicas, eu associava músicas que eu curtia no mundão lá, via a galera pulando um lado, rock pesado na época, David Killer, Fernandinho, forte demais. Eu, rapaz, essa igreja é muito doidona. E
Quando começou os testemunhos, eu vi pessoas que eu conhecia. Teve um jovem que subiu no altar e disse assim: pai, sabe aquele dinheiro que some lá do mercadinho, pai? Era eu, mas esse jovem morreu. Eu fiquei, meu Deus do céu. Subiu um homem que eu conhecia demais na cidade. Ele disse assim: meu amor, fica de pé. Sabe aquele homem que fazia você sofrer? Sabe aquele homem que te traía, que fez isso, isso e aquilo? Falando tantas coisas da vida dele. Ele disse: esse homem morreu, aqui está um novo homem que vai te honrar. E a igreja aplaudia, gritava e choro. E o Espírito Santo já ali me pegando, eu fiquei assim, eu acho que eu já estava quase endemoniando já, estava ali meio, eu queria ir embora, estava agoniado. Aquela igreja ali, o templo era o menor, tomado, umas 200 e poucas pessoas, muita gente em pé, e choro, e na hora de começar aquela música contagiante, é tremendo, é tremendo. E eu falei assim: vamos embora. Não converti de novo, miserável. Mas um dia em um culto de jovens, uma irmã ali fazendo o apelo, muito usada pelo Senhor, ela fez o apelo e eu converti. Quando eu vinha andando assim, parecia no estádio, a galera gritando e vibrando, eu não entendia aquilo. Mas já há alguns meses, aqueles jovens estavam orando, estrategiando, para que nós viéssemos a entregar a vida para Jesus. E interessante que foi um processo, foi uma semente que, de forma tradicional, eu acredito que nunca eu entraria numa igreja evangélica, assim, para congregar. Então, foi preciso uma equipe ser ousada, com a bênção do pastor, sair das 4 paredes e se infiltrar em algo que era muito difícil. E aquela semente, ela cresceu, e um dia nós brotamos. Agora, há um mês atrás, nós tivemos o privilégio de ser consagrado, um dos pastores da Paz Church em Monte Alegre, da base de Monte Alegre, e o cara que foi semeado na nossa vida estava sendo consagrado junto conosco, pastor Tiago, pastora Patrícia. E isso foi demais, demais, demais. Amém? E hoje quem vos fala é alguém casado com a mesma mulher, com uma família restaurada, vida financeira restaurada, pastor de distrito, supervisor da mídia, líder dom divino. Nós estamos muito felizes fazendo o nosso melhor com nossos dons e talentos para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem ama a palavra de Deus aí? Então me acompanhe, Marcos capítulo de número 4. Marcos capítulo de número 4. Eu quero ler a partir do verso 35. Marcos capítulo de número 4. Quero ler com você a partir do verso 35. Para você que está aqui nos visitando, seja muito bem-vindo. Você pode acompanhar aqui a leitura no telão, se você não estiver com Bíblia aí. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Coloque a mão no seu coração por um instante. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com essa igreja que é apaixonada pelo Senhor, Pai. Poder compartilhar a Tua palavra. Quero te pedir, não deixe eu tropeçar em minhas palavras, Pai,
mas que eu possa ser fiel em transmiti-la, Pai. A Tua palavra por si só, ela lida, Pai. Ela tem poder para libertar, ela tem poder, Senhor, para fazer tantas coisas. E eu te convido, fica à vontade aqui, Espírito Santo. Faz o que o Senhor quiser, Pai. Se tem pessoas aqui que vieram em busca de uma cura física, nós já declaramos da planta do pé até o alto da cabeça, essa pessoa sendo curada. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo convencendo. Declaramos que hoje vai haver, Pai, renovação de aliança, vai haver, Pai, salvação nessa casa, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui nessa noite mais apaixonados pelo Senhor, mais convictos do Teu amor por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, o tema dessa mensagem é mantenha a rota. Diga para o seu irmão, mantenha a rota. Pastor, como assim mantenha a rota? Quem aqui já caminha com Jesus há algum tempo? Dá um sinal com a mão. Se você já caminha com Jesus, você já permitiu que Jesus entrasse em sua vida. A sua vida é como uma embarcação. Uma certeza que você precisa ter. Eu acredito que a grande maioria aqui já tem essa certeza. A sua vida é uma embarcação. Se Jesus está na sua vida, você permitiu que Jesus entrasse na sua vida, tenha certeza daquilo que a Bíblia diz. Você vai enfrentar tempestades. Tempestades na Bíblia está falando de dia mau. Está falando daquela situação, aquele problema no casamento, aquele aperto nas finanças, aquele problema muitas vezes físico. A Bíblia diz que nós precisamos nos preparar, porque esse dia chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Mas uma certeza que você precisa ter. Se Jesus estiver na embarcação da sua vida, pode até entrar água, pode até balançar, mas essa embarcação não vai afundar. Porque a proteção de Deus, a paz de Deus e a provisão de Deus estará sempre com você. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu algo interessante. Existia um porta-aviões que ele estava de forma estratégica, alinhado com uma praia onde estava o seu exército. Todas as vezes que o exército inimigo vinha tentar tomar aquela praia, se levantava desse porta-aviões os caças e bombardeava os inimigos. Era praticamente uma zona indestrutível, não dava para tomar aquela praia. Foi muito estratégico aquilo. Mas um dia o inimigo ele teve uma brilhante ideia. Eles começaram a lançar bombas de fumaça em alto mar, ao redor daquele porta-aviões, e se levantou uma cortina de fumaça, se transformou em um grande nevoeiro. O capitão daquela embarcação ficou desesperado, porque ele não sabia de onde viria agora o ataque. E ele precisou tomar uma decisão. E essa decisão custou a guerra para ele. Ele decidiu virar 5 centímetros para a direita. E 5 centímetros para a direita numa guerra é complicado. Quando o nevoeiro desceu, ele percebeu que o navio, o porta-aviões, estava totalmente desalinhado. E para voltar para a rota de guerra, iria levar 2 semanas. O inimigo tomou a praia, o porta-aviões não conseguiu fazer nada, foi tomado e eles perderam a guerra. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Como se aplica para mim hoje? Você que já caminha com Jesus, você que já permitiu que Jesus entrasse em sua vida, meu irmão, você vai enfrentar problemas, situações difíceis, mas você tem Jesus e Ele disse que você faz parte de um time que é o mais que vencedor. Você vai ter problema sim, mas se você manter a rota, se você não pular do barco, se você permanecer firme com Jesus, você vai vencer. Vai vir embate, Satanás é como se você estivesse de branco, limpinho. Tudo que ele mais quer é te sujar. E ele tenta de todas as formas fazer isso. Talvez você está aqui, está nos visitando, ainda não caminha com Jesus e diz assim, pastor, e eu? Você vai ter o privilégio nessa noite, se você quiser, de fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Você não veio aqui por acaso. Jesus, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele tem pressa em te abençoar. Eu cheguei na igreja, como eu falei ainda agora, que nem arroz de terceira, todo quebrado. Mas Jesus transformou meu casamento. A minha esposa, ela foi diagnosticada com síndrome do pânico, com depressão, ela tomava remédio tarja preta, de tanto que eu fiz ela sofrer. No mundão, sem Jesus, traição, muitas coisas. Mas graças a Deus,
o Senhor, Ele mudou a nossa vida. Amém? Queridos, nós precisamos tirar isso da nossa cabeça, esse evangelho de conto de fadas. Achar que, eu estou com Jesus, eu não vou passar por nenhum problema, agora eu sou intocável. Não, a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. E qual a diferença então, pastor? Nós passamos pelos mesmos problemas. A diferença é que quando você tem um embate no seu casamento, sabe o que você faz? Você vai para o manual de instruções, que é a Bíblia. Você vai procurar conselho de homens de Deus, de mulheres de Deus. Você conversa com o seu discipulador, conversa com o seu pastor. E sabe qual é o conselho que eles vão lhe dar? Um conselho de Deus, um conselho da palavra. E você vai vencer essa crise. Lá no mundo, sem Jesus, quando você vai se aconselhar com uma pessoa que não teme a Deus, paga na mesma moeda, deixa de ser besta, não sei o quê, trinca o casamento, acaba com tudo. Satanás, ele entra sem pedir licença. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para um homem que a Bíblia diz que era muito devoto. Um homem que acordava pelas madrugadas e sacrificava a Deus em prol dos seus filhos para santificá-los. Um homem que era conhecido como o homem mais rico do Oriente daquela época. Eu estou falando de Jó. Um dia Deus dá testemunho de Jó para Satanás. Satanás está lá, se apresenta junto com os filhos de Deus, e Deus fala o seguinte a respeito de Jó. Ele está falando para Satanás: viu lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo, mas também tu cercou ele de proteção, deste riqueza, deste tudo, e começa aquele negócio ali. Algo no mundo espiritual estava acontecendo, porém o nosso irmão aqui, nós vamos ler o livro de Jó, não tem nada. Ele não tinha feito nada de errado. Às vezes a pessoa está passando por um problema e ela começa a caçar pecado. O que eu fiz? Onde que eu errei? Não, muitas vezes no mundo espiritual algo está acontecendo e Deus permitiu para te levar para um outro nível. Nós precisamos olhar para isso. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, Paulo era um perseguidor, mas agora como cristão genuíno. A Bíblia diz que ele sofre demais. Ele naufragou, ele foi mordido por uma cobra venenosa, uma víbora. Ele foi açoitado. Certa vez desceram ele numa cesta por uma muralha, porque estavam querendo matar Paulo. Ele sofria tanto que os líderes da época não acreditavam que ele de verdade era um homem de Deus. As pessoas falavam assim: esse homem não pode ser de Deus, ele sofre demais. Mas quando nós olhamos o que aconteceu, pegamos a nossa Bíblia, mais da metade do Novo Testamento é atribuído a esse homem de Deus aqui. O homem que sofreu, mas um homem que viveu. Ele nem chegou a ser discípulo de Jesus, era discípulo dos discípulos, mas um homem que se entregou totalmente. Sofreu demais, mas acreditou na promessa do Deus Todo-Poderoso. Amém? Queridos, a primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu consigo extrair daqui é que a tempestade também vem no caminho da obediência. Você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração. Você pode jejuar muito, orar muito, mas isso não blinda você, você não é intocável. Tem momentos que você vai enfrentar problemas no casamento. Tem momentos que você vai ficar em dúvida, parece que Deus está em silêncio, as coisas estão acontecendo e você se sente só. Ei, Deus nunca vai te abandonar. Se a sua aliança com Ele for genuína, se você o honra, a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, não está falando de ter medo, está falando de respeitá-lo pelo que Ele é. Se você teme ao Senhor, os anjos do Senhor acampam ao lado daqueles que o temem. Se o Senhor pudesse abrir seus olhos espirituais agora, e você visse o tanto de livramento no ano de 2024 que Deus te deu no trânsito, na sua casa, no seu trabalho, você passaria esse culto todo aqui glorificando ao Senhor. Porque o Senhor, Ele te ama. Mas a tempestade, ela veio, mesmo eu sendo obediente. Os discípulos estavam correndo risco de morte. Esse barco quase afunda. Aquela tempestade não era normal. Algo espiritual estava acontecendo. Até porque Jesus não repreendia. A Bíblia diz que Ele repreende o vento. Esses discípulos aqui, a grande maioria, eram homens que tinham experiência com o mar. Eram homens que já tinham enfrentado outras tempestades. Mas essa aqui em especial causou medo para eles. Eles estavam apavorados. Mas eles estavam fazendo o quê?
obedecendo a ordem do Mestre Jesus. E é interessante, Jesus estava no barco com eles. Jesus estava no barco com eles. Então, quando começar a aparecer problema na sua vida, não se desespere. Dê a oportunidade para Jesus fazer um milagre. Dê a oportunidade para Jesus mostrar para você o que está acontecendo ali. Para muitos, um urso e um leão seria um grande problema. Para Davi, foi um treinamento. Golias estava ali, afrontando o exército de Israel, humilhando o exército do Deus Todo-Poderoso. Aquele gigante foi o passaporte de Davi para o palácio. Às vezes nós estamos enfrentando problemas. Deus está te dando oportunidade nessa situação que você está enfrentando. Oportunidade de ir para um outro nível, de melhorar, de se transformar em um homem de fé, uma mulher de fé. E às vezes nós estamos clamando, Senhor, tira isso. Senhor, me livra disso. Senhor, nós precisamos mudar nossa oração. Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? O Senhor está nos promovendo, Ele quer nos levar para um outro patamar, para um outro nível. Mas quantas vezes lá fora eu ouvi as seguintes frases: vem para Jesus, se você não tem sua casa própria, Jesus vai te dar. Vem para Jesus que se você é empregado, você vai virar patrão. Vem para Jesus, se você não tem carro, você vai ter. Jesus quer dar isso aqui para nós, sim ou não? Sim, Ele quer dar isso para nós. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Mas a essência do Evangelho nunca foi essa. Isso é muito perigoso, porque quando as pessoas não conquistam, aí vem aqueles rótulos, é porque não tem fé, é porque está em pecado, é porque isso, é porque aquilo. Não, meu irmão, tudo é um processo de Deus. As lutas, as tempestades que nós enfrentamos, Jesus não ocultou, a palavra de Deus está aberta para nós. Ele diz em João 16:33, eu lhes falei tudo isso, para que vocês tenham paz em mim. Paz em quem? Em Jesus. Paz em mim. Aqui no mundo, diga, aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Meu Deus do céu, quantas vezes a gente conversa com discípulos, com pessoas, que entra ano, sai ano, agora o pastor falou isso para mim, entra ano e sai ano, e ele está falando de guerra, ele está falando de luta, tempestade. Jesus falou, vocês vão passar, aqui está minha guerra, vocês vão passar. Eu passei, eu senti, eu experimentei aquele momento, mas eu passei. Vocês vão passar por aflições, mas fiquem tranquilos, eu venci. Vocês também vão vencer. Não é ficar estacionado aqui. Jesus tem promessas de vida eterna para nós. Mas tem pessoas que pensam, não, aqui a gente vai viver uma vida miserável, desgraçada, vamos apanhar muito, vamos ter guerra e batalha todo o tempo. Mas lá no céu, aleluia, não. A promessa lá no céu é vida eterna. Aqui é vida abundante. Vamos passar por guerras, por lutas, mas esse momento também vai passar. Dias de bonança vão chegar na nossa vida. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Quantos além de mim, vivendo em obediência, caminhando com Jesus, já enfrentaram problemas muito sérios na sua caminhada com Jesus? Dá um sinal com a mão. Mesmo você sendo obediente, vindo para o culto, estando envolvido em life, em ministérios, a tempestade ela chega. A tempestade ela vai bater na sua porta. Um dia, Jesus está com fome, ele vê uma figueira, ele vai lá, ela está robusta, cheia de folhas, ele mete a mão lá, procura fruto, não encontra. Ele não encontra fruto, o que ele fala? Ele amaldiçoa a figueira, seca na hora, os discípulos ficam assustados, porque a figueira ela tem uma lei natural, se as folhas estão ali, todas prontas ali, o fruto dentro dela já está pronto. E Jesus percebeu que aquilo não era natural, era uma fraude. Ele amaldiçoou a figueira. Sim, pastor, e o que isso tem a ver comigo? Eu pergunto para você, e se Jesus vier te cobrar fruto, no momento mais tenso que você está enfrentando na sua vida aqui, no momento de tempestade, o que você vai falar para ele? Jesus, se eu estava sabendo que eu estava com problema no casamento nessa época, eu precisei entregar o life.
Ah, Jesus, não deu para mim, eu não me envolvia nos projetos porque eu estava passando por problemas assim. Ei, pode ser que Jesus te cobre fruto no momento que você está enfrentando tempestade. Não dá para comparar, querido, olha aqui para mim, não dá para comparar 70 anos, 80 anos nessa terra. Não dá para comparar esses anos aqui com vida eterna. Salmos 90:10 diz que a vida do ser humano aqui, 70, 80, os que passam disso, já começam a ter canseira, aquelas coisas naturais do corpo por causa do pecado. Mas nós temos uma promessa de vida eterna. Nós temos que ter o pé na terra, mas os olhos no céu. O que você está fazendo aqui, nesse momento, vai ecoar para a eternidade. As decisões que você está tomando aqui hoje, vai decidir aonde você vai passar a eternidade. Eu não posso viver aqui pensando como se eu fosse eterno. Eu vou ficar aqui para sempre. Não, eu tenho que pensar na minha salvação. Nós começamos o projeto Casa de Paz, pastor, e tem um senhor lá, que num bairro distante, no Airi, senhor de 85 anos, visitando, foi às 4 reuniões, eu fui lá aos 4 apelos, outras pessoas converteram e aquele senhor chorava no louvor, oramos com ele, no final eu perguntei por que ele estava chorando tanto, se o senhor estava falando com ele. Ele disse que não, era porque ele precisava fazer um transplante do sistema digestivo lá, muitas coisas precisavam ser mudadas, e ele disse que ele não ia para Santarém, porque os 2 irmãos também foram fazer o procedimento e morreram. Ele disse, se for para morrer, a gente vai morrer aqui mesmo. E ele sentia muitas dores, e ali, frequentando a Casa de Paz, recebendo as orações, ele começou a se sentir bem. E eu falei para ele sobre a vida eterna, falei para ele o plano da salvação, e eu disse assim, seu Francisco, o senhor tem que pensar na sua vida depois dessa aqui. Você tem que ter sua certeza de salvação. E ele falou para mim, não, Deus não tem mais nada para mim. Eu falei, pois é, então você tem que se assegurar. E eu sei que eu visitei esse senhor durante semanas, e fui lá e tudo. E um dia, eu não sei se eu já tinha perdido a paciência. E ele doando e fazendo tantas coisas. Eu falei, seu Francisco, você tem que se segurar, se garantir. Um dia eu cheguei lá e disse assim para ele, seu Francisco, é o seguinte, eu vou sair de férias, mas eu não sei o que vai acontecer com o senhor durante esse mês. Não é melhor o senhor se assegurar, porque se eu estiver errado, o senhor não vai perder nada. Agora, se eu estiver certo, ele disse um palavrão, eu falei, exatamente isso. Você tem que se assegurar. Aqui nós vamos passar por aflições. É normal, nós vamos vencer. Mas lá, não tem ninguém agora lá no Monte Celestial querendo tirar a sua vida. Lá não entra isso, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não tem depressão, lá não tem traição, não tem angústia, lá é uma vida diferente. Eu preciso ter a certeza da minha salvação. Eu estava no encontro com Deus em Prainha, estava pregando lá, e aconteceu um fenômeno, eu não sei se foi em toda a região da Calha Norte, mas passou em Prainha, passou em Monte Alegre, uma tromba d'água. E ali devastou várias casas. E a minha foi sorteada, foi no meio. E glória a Deus, misericórdia. Glória a Deus. O pastor me ligou, o pastor Salles, ele disse assim, e aí meu filhão, como é que está o encontro com Deus? Eu falei, pastor, está uma bênção. Eu estou entrando agora, vou ministrar a libertação financeira. Ele disse assim, faz o seguinte, conversa aí com o pastor Belo e peça para você vir agora, porque não sobrou nada da sua casa. Simples, direto assim. E eu fiquei, nunca tinha recebido uma notícia dessa assim. Uma notícia light. Pastor Zezinho me trouxe de moto e rápido, aquela coisa toda. Quando nós chegamos assim em casa, eu vi o pessoal da minha área, eu vi os discípulos, vi meu discipulador. E parecia aquele negócio de invasão e pedaço da casa. Não foi só telha. Foi o madeirame inteiro, ficou do cinturão para baixo, do cinturão para cima, foi tudo embora, foi arremessado, fiação, tudo. Tudo dentro de casa quebrou, danificou, foi embora. Aí meu discipulador na época, o pastor Charles, disse assim, calma filho, Deus está no controle. Eu entrei já assim, impactado, ironizando, eu estou vendo que Ele está no controle. Tudo quebrado. Ei, eu estava no caminho da obediência. Eu estava em uma outra cidade abençoando pessoas. Pessoas estavam entregando a vida para Jesus naquele encontro.
Pessoas estavam tendo suas primeiras experiências sobrenaturais, espirituais com o Senhor. Pessoas estavam sendo libertas. Mesmo caminhando em obediência, eu passei por tempestade. Naquele dia eu fui bombardeado na minha mente. Eu vou vender o que sobrou e vou voltar para minha casa. Retrocesso, vou voltar para Oriximiná. O chamado não era esse. A proposta não era essa. Fiquei 3 dias sem teto, morando na casa de um discípulo. 3 casas ao lado. E fiquei ali, vendo os irmãos trabalhar, os pedreiros da igreja, o pastor Salles, os discípulos. Depois de 3 dias eu voltei para casa. Os empresários da igreja nos abençoaram, nós tivemos em dobro aquilo que nós perdemos. E hoje eu compreendo que o Senhor queria nos levar para um outro momento da nossa vida. Hoje nós conseguimos terminar a nossa casa e provavelmente, se aquela tragédia não acontece, até hoje nós estaríamos do mesmo jeito, acomodados. Nós morávamos, tinha a cozinha, o quarto, o banheiro e um escritóriozinho. Só a banda da casa aqui. Hoje, para a glória de Jesus, nós conseguimos terminar a nossa casa. Às vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida e a gente não está entendendo. Jesus está querendo que a gente se movimente. Segundo, a tempestade muitas vezes faz parecer que Jesus não se importa conosco. Jesus estava no barco, dormindo. Os discípulos estão correndo risco de morte, estão tirando água, correndo de um lado para o outro. Mestre, tu não te importa que a gente morra, que a gente pereça aqui? Olha o contraste. Os discípulos desesperados, correndo. Jesus calmo, tranquilo. A gente muitas vezes quer um milagre. Começou um problema, Senhor, milagre. Quer que Jesus resolva na hora. Mas Ele está trabalhando na sua vida. É um processo. Ele vai te melhorar. Ele quer te transformar num homem melhor, numa mulher melhor. Em 2010 eu fiquei desempregado. E eu lembro que os meus colegas, pessoas de fora, eles falavam assim, poxa, não dá. A mulher dando aula e tu aí fazendo comida. A mulher dando aula e tu aí varrendo casa. A mulher dando aula e tu cuidando do menino. A mulher dando aula e aquilo foi entrando na minha cabeça. Mas eu não entendia. Jesus estava trabalhando no meu caráter. Jesus estava me mudando por dentro. Muitas vezes o Senhor permite certas situações acontecerem na vida de um crente fiel, para que ele não venha se desviar. Às vezes a pessoa pergunta assim, poxa, mas eu não vejo essas bênçãos. Cadê o Deus que é o dono do ouro e da prata? Eu já tropecei nisso aqui várias vezes. Quando eu ouço sobre primícias, dízimos e ofertas, eu fico arrepiado, porque é um assunto que eu amo muito, mas porque eu já apanhei muito nisso. E graças a Deus nós conseguimos agora participar dessa bênção na área financeira também. Mas porque você pode conhecer a palavra, meu irmão, mas enquanto você não colocar em prática na sua vida, não vai acontecer nada. Todas as vezes que você se depara com uma grande promessa, existe uma condição para que ela se cumpra. Se eu não colocar em prática, a bênção, ela não vem. Você está entendendo, sim ou não? Nós tínhamos um grande líder em Oriximiná, Monte Alegre se repetiu a mesma cena. O cara começou a crescer, prosperar, tinha um grande negócio, ampliou, foi prosperando, supervisor de área. E crescendo, muito ativo na atmosfera, nos outros ministérios ali, muito envolvido. Começou a prosperar, cresceu, comprou o carro, glória a Deus. Comprou uma fazenda, glória a Deus. Isso é prosperidade, amém ou não amém? O problema está onde? O problema é que agora, dia de domingo, ele começou a abrir o comércio, na hora do culto. Opa, a torneirinha celestial fechou, virou bagunça, entregou a área, não dava mais para vir para o culto, estava muito ocupado, estava cansado. As coisas do secular tiraram ele da presença de Deus, houve traição no casamento, perdeu a família, filhos ficaram órfãos. Ei, isso é projeto de Satanás. A Bíblia diz, diga comigo, se as suas riquezas aumentam, ou aumentarem, não coloque nelas, não ponha nelas o seu coração. Continue em comunhão, continue vindo para o culto,
continue envolvido nos ministérios, converse com seus líderes, com seus pastores, seja a mesma pessoa. Davi, hoje ele ainda é mais honrado em Israel do que o próprio Jesus. Um rei que expandiu o território de Israel para todos os lados, um rei guerreiro. Esse rei, ele disse um dia que ele estava cercado de males sem números. Salmos 40, 17, ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Esse homem era cercado de pessoas, na sua corte, pessoas o cercavam, era um rei muito venerado. Ele está dizendo aqui que ele era pobre, miserável, ele está falando de espírito. Em um dia, 1 Crônicas 29, a Bíblia diz que um dia, ele dá uma ofertinha dos seus próprios recursos para a construção do templo. 102 toneladas de ouro, 240 toneladas de prata, sem contar bronze e outros metais nobres. Essa foi a ofertinha daquele que disse que era pobre e necessitado. Mas ele deu toda a honra e glória ao Senhor. Mas tu, Senhor, cuidas de mim. Um homem que quando dá um vacilo e vem o profeta para denunciá-lo, ele diz assim: Senhor, não retiras de mim o teu espírito. Somente esse homem recebe o título de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Quando você estiver passando pelo dia mau, pela sua tempestade, e parecer que está tudo em silêncio, parecer que Deus não fala com você, parece que as coisas não acontecem, lembre, quem tem de 35 anos para frente aqui, dá um sinal com a mão aí. Lembra quando você estava fazendo sua prova na sala de aula, que agora eu não sei mais como é, já ficou meio diferente, já ficou meio avacalhado, mas na nossa época, o professor tinha moral. Na hora da prova, todo mundo em silêncio na sala de aula. Professor, é sua prova agora. Silêncio. Quando você está passando pelo dia mal, e você ora, clama ao Senhor, parece que Ele não fala, parece que Ele não responde. Sabe por quê? Porque é a sua prova. Mas isso não quer dizer que o mestre não está do teu lado. Isso não quer dizer que o mestre não está ali com você. É porque todos os cultos que você vem a essa casa, Ele está te treinando, Ele está te capacitando, Ele está te dando ferramentas. Toda conferência, encontro, tudo que você está envolvido, o Senhor está te preparando para viver os teus melhores dias nessa terra com Ele. E quando chegar o dia mau, a Bíblia diz que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Eu não posso me desesperar. Eu não posso me desesperar. E eu não estou aqui de forma irresponsável, religiosa, falando algo para você que eu nunca vivi. Nós estamos nessa caminhada com Jesus há alguns anos e já passamos por muitas situações difíceis. Nós precisamos, no momento que Deus estiver em silêncio, mantenha a rota. Fique com Ele, continue firme. Esse momento de tristeza, de angústia vai passar. Amém ou não amém? Vou acelerar. A tempestade revela o inimigo real. Luta, tempestade, dia mau não é para te matar. Quando Jó perde tudo, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Na opinião dos discípulos, eles estavam morrendo, mas o Mestre Jesus estava no barco com eles. Ei, cuidado, diga assim, cuidado com a murmuração. O povo de Israel estava saindo de um cativeiro, mas eles reclamavam de tudo. A gente não quer mais maná, a gente quer carne. Deus mandava carne. A gente quer tomar água agora pura. Vai lá o Moisés e tira a água da rocha. Todo o tempo era uma reclamação. Todo o tempo era uma reclamação. Ei, no 7º período de teologia, nós fizemos um debate sobre isso aqui. Perdemos 5 colegas. Não sei se tem algum assembleiano nos visitando aqui. Não estou falando mal de ninguém, mas nós perdemos 5 colegas pastores assembleianos, porque isso aqui foi muito pesado. O povo de Deus, em linha reta, eles caminhando de onde eles estavam até a terra prometida, a viagem era de 15 a 25 dias, porque tinha velhos e crianças junto. 15 a 25 dias.
Sabe quanto tempo levou essa maratona? Diga assim, 40 anos. Qual era o projeto aqui? O projeto era matar todo mundo. Eles ficaram rodando em círculos naquele deserto, porque a murmuração, a reclamação, é algo descabido contra Deus. Você está falando para Deus, o Senhor não é Deus suficiente para a minha vida. Ah, esse saláriozinho aqui que não serve para nada. Ah, essa moto miserável só vive vazando. Ah, não sei o quê. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos louvar o Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Em Filipenses 4:6 diz, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. Um dia o meu filho me perguntou, pai, o que é louvor? É aquela música agitada do início do culto? Eu falei, mas é um pouco mais. Diga assim, louvor é agradecer a Deus por tudo que Ele tem me dado. Louvor é isso. Eu falei para ele assim, eu vou te dar um exemplo. Você acha legal ter um pai que conversa com você, que te leva na escola, que fala de Jesus, que ora com você, que traz comida para casa, que está com você todo tempo? Acho. Então você tem um motivo para agradecer a Deus, porque eu não tive esse privilégio. Eu não tive pai. 6 anos de idade, meu pai arrumou uma gatinha e foi embora. Deixou minha mãe. Eu poderia estar aqui, viver a minha vida inteira depressivo, reclamando, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Eles não tinham Jesus. Nós passamos por problemas hoje no casamento, nós já passamos por tantos problemas no casamento, que se Jesus não estivesse na nossa vida, já tinha acabado há muito tempo. Mas Jesus, na embarcação da nossa vida, faz toda a diferença. Amém? Você está em dúvida em alguma coisa, mantenha a rota. 4º e último, a tempestade nos leva até Jesus. Quando Jó, ele perde tudo, ele não vira as costas para Deus, ele não fala mal de Deus. Sabe o que ele diz? Quando os seus amigos estão indo lá, Jó, fala sério, Deus não ia deixar acontecer isso contigo, cara. Qual é teu pecado? Conta pra gente. Sabe o que Jó fala? Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Se você tem uma aliança com o Senhor, você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, coloque a sua confiança nele. Ele nos compara aos seus filhos, ele nos compara às águias. Agora, nesse tempo, é muito legal de ver isso. Nós chamamos aquilo que nós chamamos de tempestade aqui na Bíblia. Aqui no Pará, nós falamos temporal, né? Observe bem a ciência, os biólogos, eles falam assim, que quando há uma tempestade se formando, um temporal vindo, está fechando o tempo, todos, diga assim, todos os animais, eles voam, eles vão descendo, tiver urubu descendo com tudo, passarinho, todo mundo vai buscar abrigo, refúgio. Uma coisa eu não entendi, eu falei, um dia eu vou entender. Vi a mototáxi na rua chutada por causa da chuva, mas os caras do carro eu não entendia, hoje eu entendo. Todo mundo agoniado buscando refúgio, por causa da tempestade. A Bíblia diz que a águia, quando ela vê a tempestade, ela não foge. Ela vai de encontro à tempestade. Ela rompe a tempestade. Aqui embaixo, está caindo trovão, raio, trovejando, aquela coisa feia. E todo mundo aqui embaixo assustado. E a águia vai por cima da tempestade. A Bíblia fala para mim e para você que nós somos como as águias. Quando o dia mal chegar na sua vida, quando aquele problema físico, quando aquele problema no casamento vier, bater na porta da sua casa, não se desespere. Corra para o manual de instruções. O que a Bíblia fala para mim a respeito disso? Precisamos colocar todas as nossas forças no Senhor, acreditar nele. Você pode dizer glória a Deus bem forte. Eu vou falar algumas situações aqui rapidamente para a gente encerrar. E eu quero que você fale glória a Deus bem forte. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A coisa está feia. Não tem saída. A porta fechou. A porta abriu. Chegou vitória. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte.
Toda honra, glória, louvor, adoração, exaltação seja dada ao Senhor. É muito legal dar glória a Deus quando tudo está legal. Mas lembre, o problema está chegando para você. O Senhor está te querendo colocar em outro momento, em outro nível. Ninguém queria ajudar o gadareno, né? Jesus foi lá. Enfrentou aquela tempestade, chegou lá, libertou aquele homem, expulsaram Jesus de lá. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltou para o Pai. Muitos anos depois, um dia tem um concílio, os caras começam a perguntar, cara, já tem cristão lá naquela região lá. Pedro, foi tu que mandou alguém para lá? Não. Quem foi que mandou alguém para lá? Sabe quem era o missionário lá? O gadareno, o ex-endemoniado. Ei, precisamos entregar tudo o que temos ao Senhor. Nossa mente, nossos bens, nossa família, tudo o que temos, precisamos entregar para o Senhor. Amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero que você possa